E se eu te dissesse que existe um número exato que separa você da liberdade financeira? Um número que cientistas estudaram durante décadas e que pode garantir que você nunca mais precise se preocupar com dinheiro até o fim da sua vida. Esse número existe, e hoje você vai descobrir exatamente qual é ele e como alcançá-lo, mesmo que você já tenha passado dos 50 anos e ache que perdeu o timing. Fica até o final porque vou te mostrar a matemática simples que bilionários usam para proteger seu patrimônio e como você pode aplicar isso começando com pouco. Se você está cansado de depender de salário, de promessas do governo ou de ter que contar com a ajuda dos filhos na velhice, esse vídeo vai mudar sua perspectiva para sempre. A história começa nos anos 90, quando um grupo de professores da Trinity University, no Texas, fez uma pergunta que ninguém havia respondido com dados concretos. A pergunta era simples, mas poderosa. Se uma pessoa se aposenta com $1 milhão investido, quanto ela pode gastar por ano sem que o dinheiro acabe antes de ela morrer? Parece simples, mas a resposta exigia analisar 75 anos de história do mercado financeiro, incluindo guerras, crises, recessões, booms econômicos e tudo mais. Eles testaram milhares de cenários. E sabe o que descobriram? Que existe um percentual mágico. Se você sacar 4% do seu patrimônio no primeiro ano de aposentadoria e ajustar esse valor pela inflação nos anos seguintes, você tem 95% de chance de o dinheiro durar pelo menos 30 anos. Isso mesmo, 30 anos de segurança financeira total. Vamos traduzir isso para a vida real. Imagine que você juntou $1 milhão. Pela regra dos 4%, você pode sacar R$40 mil no primeiro ano. Isso dá R$3.333 por mês. No ano seguinte, você ajusta pela inflação. Se a inflação foi de 5%, você saca R$42 mil. E assim por diante. O interessante é que o dinheiro continua investido, continua rendendo e se recompondo. Você não está consumindo o patrimônio. Está apenas colhendo os frutos dele, como se fosse uma árvore que dá frutos todo ano, mas continua forte e viva. Agora vem a parte que muda tudo. A regra dos 4% não é só para milionários. Ela funciona para qualquer valor. Vamos fazer as contas juntos. Se você quer ter uma renda extra de R$2 mil por mês, precisa de quanto investido? Multiplica 2. Reduz 0 por 12 meses. Dá R$24 mil por ano. Agora divide R$24 mil por 0,04. O resultado é R$600 mil. Esse é o valor que você precisa acumular. Parece muito? Talvez. Mas é totalmente alcançável. E vou te provar isso daqui a pouco. Quer R$3 mil por mês? Precisa de R$900 mil. Quer R$5 mil? Precisa de R$1.500 mil. A fórmula é sempre a mesma. Pega o valor mensal que você quer, multiplica por 12 e depois multiplica por 25. Por que 25? Porque 1 dividido por 0,04 é igual a 25. Simples assim. Esse é o seu número da liberdade financeira, e quando você sabe esse número, tudo muda. Você para de gastar sem pensar e começa a investir com propósito. Mas espera aí, isso funciona no Brasil? Afinal, a regra foi criada com dados dos Estados Unidos, um país com economia estável, inflação baixa e mercado desenvolvido. O Brasil é diferente. Temos inflação mais alta, volatilidade maior e uma história econômica bem mais turbulenta. Mas aqui vai a boa notícia. No Brasil, a regra dos 4% não só funciona, como pode até ser mais generosa em alguns casos. Por quê? Porque nossos juros são historicamente mais altos. Enquanto nos Estados Unidos a taxa básica fica em torno de 2 a 5% ao ano, no Brasil, a Selic já chegou a 14% e hoje está em patamares que ainda permitem ganhos reais acima da inflação. Isso significa que se você monta uma carteira inteligente com Tesouro IPCA+, CDBs de bancos médios pagando 110% do CDI, LCIs, LCAs e fundos imobiliários, você consegue facilmente uma rentabilidade real de 6 a 7% ao ano acima da inflação.
Sacar 4% disso é tranquilo. O patrimônio continua crescendo. Na verdade, tem especialistas que defendem que no Brasil dá para usar a regra dos 5% em muitos cenários. Mas vamos ser conservadores. Melhor sobrar dinheiro do que faltar, certo? Agora vamos falar de quem está começando tarde. Você tem 50 anos, olha para a conta bancária e vê que não tem quase nada guardado. Bateu o desespero? Calma. Ainda dá tempo. Vou te mostrar cenários reais. Imagina que você começa do 0 aos 50 anos e consegue investir R$ 1.000 por mês. Você coloca esse dinheiro em investimentos que rendem 8% ao ano acima da inflação. Aos 65 anos, você terá acumulado aproximadamente R$ 350.000. Isso te dá uma renda de $14.000 por ano, ou cerca de 1.166 por mês. Não é uma fortuna, mas já é uma complementação importante para a aposentadoria do INSS. Agora vamos melhorar esse cenário. Você tem $50.000 parados na conta, herança, FGTS, rescisão, tanto faz. Você pega esses R$ 50.000, investe de uma vez e continua aportando R$ 1.000 por mês. Em 15 anos, com a mesma rentabilidade de 8% ao ano, você chega a mais de R$ 520.000. A renda mensal sobe para mais de R$ 1.700. Já está começando a fazer diferença, não é? E se você conseguir aportar R$ 2.000 por mês em vez de R$ 1.000, mesmo sem nada inicial, em 15 anos você acumula mais de R$ 700.000. Isso te dá uma renda de quase R$ 2.350 por mês. Somando com o INSS, você pode ter uma aposentadoria digna, viajar, curtir os netos, viver sem aperto. A questão não é se você tem muito ou pouco tempo. A questão é começar agora. Porque a verdade matemática é esta: quanto mais cedo você começa, menor o esforço necessário. Se você começar aos 30 anos, investindo apenas $500 por mês, aos 65 terá mais de R$ 1.500.000. Mas se começar aos 50, precisa investir o triplo para chegar no mesmo lugar. O tempo é o ingrediente mais poderoso dos juros compostos. E você não pode comprar tempo, só pode usar o que tem. Então, qual é o plano prático? Primeiro, defina seu número. Quanto você quer receber por mês para viver bem? Seja honesto. Não subestime. Pensa no seu estilo de vida, nos remédios que pode precisar, nas viagens que quer fazer, nos presentes para os netos. Definiu? Multiplica por 300. Esse é o patrimônio que você precisa acumular. Anota isso em algum lugar visível. Esse é o seu alvo. Segundo passo, organize suas finanças. Corta gastos desnecessários. Aquela assinatura de streaming que você não usa, o plano de celular com franquia que você nunca estoura, o cartão de crédito com anuidade cara. Cada R$ 100 economizados por mês viram R$ 18.000 em 15 anos, investindo a 8% ao ano. Cada decisão pequena importa. Terceiro passo. Escolha os investimentos certos. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre proteger seu dinheiro da inflação e fazer ele crescer de forma consistente. Uma carteira simples e segura para quem quer seguir a regra dos 4% no Brasil pode ser assim: 50% em Tesouro IPCA+, com vencimentos variados, 25% em CDBs de bancos médios, com liquidez diária pagando acima de 100% do CDI, 15% em fundos imobiliários que pagam bons dividendos e 10% em ações de empresas sólidas ou ETFs de índice. Essa carteira dá segurança, renda mensal e potencial de crescimento. Quarto passo: discipline-se. Invista todo mês, sem falta. Trate o investimento como uma conta obrigatória, igual água e luz. Configure débito automático se precisar. Nos meses bons, quando sobrar mais, aumenta o aporte. Recebeu 13º? Investe. Recebeu PLR? Investe. Vendeu aquele carro velho? Investe.
cada real extra acelera a sua jornada. E aqui vai um alerta importante. Fuja de promessas milagrosas. Se alguém te prometer 3% ao mês garantido, desconfie. Se te oferecerem investimentos sem regulação, sem lastro, sem garantia do FGC, corra. O mercado financeiro tem golpes sofisticados, esperando pessoas desesperadas por retornos rápidos. Você não quer retorno rápido, você quer retorno sustentável. A regra dos 4% funciona justamente porque é conservadora e realista. Tem gente que critica a regra dizendo que ela é velha, que foi feita para outra época. É verdade que o mundo mudou, mas os princípios matemáticos por trás dela continuam sólidos. Diversificação, disciplina, paciência e proteção contra a inflação. Esses pilares nunca saem de moda. O que você pode fazer é adaptar. Se a bolsa está em um momento de crise, talvez seja hora de sacar um pouco menos, 3,5% em vez de 4%. Se seus investimentos estão rendendo muito acima do esperado, você pode até aumentar um pouco os saques. A regra não é uma camisa de força, é um guia. Outra coisa importante, a regra dos 4% não significa que você vai parar de trabalhar completamente. Para muita gente, ela serve como complemento. Você pode continuar trabalhando meio período, fazendo algo que gosta, sem pressão. A diferença é que agora você trabalha porque quer, não porque precisa. Ter 2.000 reais ou 3.000 reais extras por mês vindos de investimentos muda completamente sua relação com o trabalho e com a vida. Pensa na liberdade que isso representa. Você não depende mais do humor do chefe, não depende de política econômica do governo, não depende da boa vontade dos filhos. Você construiu sua própria rede de segurança. Isso não tem preço. Vamos recapitular tudo, porque isso é importante. A regra dos 4% diz que se você acumular 25 vezes o valor da sua despesa anual, pode viver dessa renda para sempre, ajustando pela inflação. No Brasil, com nossos juros mais altos e investimentos diversificados, isso é totalmente viável. O primeiro passo é definir quanto você precisa por mês. Multiplica isso por 300 e você tem o patrimônio-alvo. O segundo passo é começar a investir agora, todo mês, sem falta, em ativos que protejam contra a inflação. Tesouro IPCA+, CDBs, LCIs, LCAs, fundos imobiliários. O terceiro passo é ter disciplina e paciência. Não existe atalho. O quarto passo é revisar seu plano uma vez por ano, rebalancear a carteira e se manter atualizado sobre economia. E nunca esqueça, o tempo é seu maior aliado quando você é jovem e seu maior inimigo quando você procrastina. Cada ano que passa sem investir é um ano que você terá que compensar com esforço dobrado no futuro. Mas nunca é tarde demais para começar. Mesmo que você tenha 55, 60 anos, dá para construir uma complementação de renda significativa. A regra dos 4% não é mágica. É matemática, é planejamento, é disciplina. Mas ela funciona. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão vivendo de renda seguindo esse princípio. E você pode ser a próxima. Não importa quanto você ganha hoje. Importa quanto você consegue guardar e investir de forma inteligente. Essa é a diferença entre quem constrói riqueza e quem passa a vida correndo atrás do dinheiro. Você trabalhou duro a vida toda. Agora é hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Defina seu número, monte seu plano, comece hoje. E daqui a 10, 15, 20 anos, você vai olhar para trás e agradecer a si mesmo por ter tomado essa decisão. A liberdade financeira não é um sonho distante. É uma meta alcançável para quem está disposto a seguir um plano sólido e comprovado. Esse plano existe, e agora você conhece ele.